Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Olha eu aqui de novo. Há alguns dias o Senhor tem me movido a voltar a gravar a palavra de Deus, louvores. Eu falo, não, Senhor, estou sem tempo, cuidando da casa, dos filhos, né? Mas não existe desculpa. Filho é bênção, né? Casamento é bênção. Nós temos que pedir a Deus disposição. Então lá vai eu madrugar, horário que todo mundo está dormindo. Lá vai eu madrugar, com muito amor, com muito prazer, falar de Jesus. É um prazer para quem conhece Ele de perto, quem é grato a tudo que Ele tem feito, né, na nossa vida. Quando vimos para Jesus, nós vimos todo quebrado, quem veio aí do mundo, e o que Ele fez por nós, morrer na cruz do Calvário. O que é acordar aí, ó, de boa, na sua casa, confortável, de madrugada, né, aleluia, resistiu o sono, né, um pouco para anunciar o evangelho. O Senhor tem falado, fale, filha, né? A internet é um meio de chegar àqueles que estão acamados, que moram longe da igreja, moram numa zona rural, não pode estar aí na casa do Senhor para ouvir a palavra. Então o Senhor nos deu esse meio de comunicação, né, que é as redes sociais, para estar falando do amor dele, aquilo que ele tem revelado aos seus santos, né, que fale a palavra dele aonde nós passar, seja dentro ou fora do templo, na internet, que nós falamos ao Senhor, aleluia, Jesus, sobre o que as almas estão necessitando de ouvir, que palavra. E ontem o Senhor colocou em meu coração e eu fui orar, né? Acordei mais cedo aí para não aparecer que toda amassada, dar uma ajeitada, buscar o Senhor. Comecei uma campanha de oração. Então um calor horrível aqui em Rondonópolis. Você não consegue nem ficar muito dormindo ali, é um calor mesmo, irmãos. Pode vir ventilador, acho que nem o ar tá dando conta, né? Mas glória a Deus por isso, nós dormimos menos, fazemos mais obra para Jesus. Então, eu quero compartilhar com os irmãos. Não é uma palavra hoje, né, que o Senhor me moveu a trazer aqui nesse vídeo, que vai às vezes, né, de encontro com as nossas necessidades físicas, né? Um sonho, tudo bem, Deus dá muitas bênçãos materiais. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Depois do espiritual, ele dá carro, ele dá casa, saúde, cura, milagre. Quem não quer milagre, irmãos? Todos nós amamos receber bênçãos, milagres, mas o maior milagre é a salvação eterna. Então nós temos ouvido falar pouco do céu, né, e do inferno, porque se a Bíblia fala é porque existe. Não adianta nós crer só em parte, só nas bênçãos da Bíblia, e não crer que existe céu e inferno, que existe um lugar para a nossa alma estar sendo direcionada. E é através do que nós fazemos aqui na terra, do que nós praticamos, do que nós falamos, fazemos, pensamos, é que nós vamos conquistando um lugar eterno. E hoje nós vamos falar se esse lugar eterno tem sido céu ou o outro lado ruim que ninguém quer falar, né? Nós ouvimos pouco falar, mas ele existe, não podemos esquecer, irmãos. Se nós esquecer que existe uma condenação para a nossa alma, se nós não arrepender todo dia, renunciar todo dia, nós ficamos vulneráveis a perder até mesmo a nossa salvação.
Mas isso não vai acontecer porque Jesus é bom e todo dia Ele está nos despertando, nos alertando, nos ensinando, até mesmo para nossos familiares, que é o que eu vou falar hoje aqui. Ore pelos seus, não deixe de orar por aquele que está perdido, que está longe dos caminhos do Senhor, porque nós já vamos começar bem leve com 1 João 1:9. 1 João 1:9, dá uma pausa no seu vídeo. Se você tiver Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Se não tiver, ouça. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, né? Como diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, cuide do seu corpo, sim, do seu físico, trabalhe, coma, né? Mas jejum também, tire um período para o Senhor, para buscar, para louvar, para ler a palavra. Alimente a sua alma, porque a sua alma está aí dentro deste corpo. O teu espírito está aí necessitando de alimento espiritual, de construir uma vida eterna, porque um dia esse corpo vai para o pó, volta para o pó, e esta alma vai para um lugar celestial, um lugar sobrenatural. Ela existe, ela está aí nos seus sentimentos, quando você fica triste, a alma, quando você se alegra, né? Os sonhos são espirituais, existe um mundo espiritual, não ignore o mundo espiritual. 1 João, meus irmãos, 1:9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Então, se nós confessarmos com a nossa boca, né, nossos parentes, nossos familiares, amigos, irmãos, pecou, confessou, né, aleluia, para Deus, porque o homem não perdoa, às vezes, irmão, você vai contar aí um pecado, existe esse costume, né, de confessar, é bíblico também, perante, mas o maior perdão vem de Deus, amados. Confesse a Deus, dobre os seus joelhos em oração, fala para Ele aonde você errou, onde você está errando, você não está conseguindo se libertar de um pecado, de algo, não deixe isso, não tem nada a ver, Deus conhece minhas fraquezas, confesse, peça forças a Deus para não praticar novamente, para que o seu nome não saia do livro da vida, meu irmão, porque o pecado afasta o homem de Deus, nos afasta do Senhor. Nós precisamos confessar: Senhor, eu errei nisso, me ajuda, me dá outra oportunidade, não me deixa perder a minha salvação, que esse é o bem mais precioso. Perca tudo, mas não perca o seu nome no livro da vida, meu irmão. Não negocie a sua salvação. Se tem algo que você não tem controle, por exemplo, você casou errada, para agradar o esposo, às vezes tem que praticar coisas que não agradam o coração de Deus. Comece a orar, fazer campanhas: Deus, eu não aceito perder a minha salvação. Eu não aceito ficar fora naquele grande dia. Se confessar, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça é tudo aquilo que não é justo, né? Se a Bíblia fala que não pode roubar, e eu estou roubando, é um exemplo, irmão, eu estou na injustiça, porque a Bíblia não vai passar um paninho como muitos, né? Até prega, irmãos, até dá a entender que Deus é amor, 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 que Ele não vai considerar um pecado ou outro. Se você não confessar e deixar
É perigoso sim perder a salvação, querido. Por quê? Porque Deus não é injusto. Como que ele vai, alguém que se esforçou, renunciou, né, para morar no céu, os seus pecados, lutou para fazer a vontade de Deus, e alguém que não está nem aí, que vive na injustiça, né, que vive pecando e não se arrepende, não pede perdão e não tenta, não está se esforçando, aí Deus deixa entrar do mesmo jeito? Então, a palavra seria mentirosa. Nós vamos ler, amados, mas, como diz, o Senhor é misericordioso para perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar o arrependido, aquele que confessa, arrependeu, Deus, eu me arrependo, me ajuda, me perdoa e tal. Deus perdoa, mas ele vai seguir a palavra de escape. É o arrependimento, é a confissão. Mas e se não dá tempo, aqueles que falam, eu peco, peço perdão. Eu vou pecando, vou pedindo perdão. E se não dá tempo? Porque Deus conhece a intenção do coração. Conhece aquele que não quer largar a prática do erro, que não quer se esforçar para deixar. Então o Senhor, ele está sondando, ele não é que a pessoa consegue enganar o pastor, enganar a mãe, o pai, o irmão. Ele sonda os corações. Ele sabe a intenção do coração. Então, às vezes, pode ser que a misericórdia de Deus, tem uma palavra que fala em Lamentações, põe a boca do pó, que talvez haja esperança de tanto que aqueles homens pecavam, Israel pecava. Talvez, porque a constância no erro, né, sempre caindo, sempre pecando, às vezes nem se arrependendo e vivendo a si mesmo e achando que, eu sou bonzinho, eu faço bem, eu faço obras. Então o Senhor, ele está nos alertando, não ignore tanto, principalmente aqueles pequenos erros, isso aqui é só uma coisinha, porque pode não dar tempo de pedir perdão, de confessar, né? Acidentes acontecem, irmão, para nós estar vivo, basta morrer, basta você estar passando ali na rua, um fio cai de luz, uma coisa boba leva a vida, e se você não estiver preparado, então não confie nesse negócio de, eu vou pedir perdão, vai dar tempo, conserta hoje, luta, renuncia. Deus, ele quer que nós tenha essa preocupação, que nós dê esse valor para a nossa salvação. Tá? Aleluia. Então vamos ler a próxima palavra que o Senhor colocou em meu coração, Apocalipse 22:15, irmãos. Essa palavra é forte, é pesada, mas está escrito. Tudo que está escrito está se cumprindo na face da terra. Terremotos, filho contra pai, pai contra filho, fome, peste, tudo está cumprindo. Por que não se cumprirá o julgamento final? Lá no finalzinho, 22:15, fala assim, olha, quando ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. Nessa terça-feira, o ensino lá do nosso querido pastor Joab, do ministério que nós congregamos, começou o estudo sobre a mentira, né? A verdade ou mentira. É sério isso, os que praticam a mentira ficarão de fora. Isso é muito grave, irmãos. Quantas vezes somos tentados a praticar a mentira? Uma pequena mentirinha que o diabo está ali, te
iludindo, te tirando a sua distração e você não percebe que está pecando e não está confessando. Porque se nós não confessar, se arrepender, nós estamos contados com esses condenados. E são outros e outros pecados, né, que condenam a alma. O inferno existe, é muito sério isso. Ai, Deus é amor, Ele ama verdade, Ele ama muito. Só que Ele não é injusto, Ele deixou regras. É igual uma empresa. Se você não seguir as regras, ali às vezes tem uma regra, se você roubar, você será mandado embora. Isso é muito sério, irmãos. Não vai haver misericórdia, o patrão não vai confiar mais, não vai ter essa chance. Às vezes, se você se humilhar, se arrepender, chorar, ele pode até te dar uma nova chance. Mas imagine você recorrer no mesmo erro, roubar novamente. Então, querido, o céu é dessa forma. As chances são mínimas de um erro acontecer e você continuar com seu nome no livro da vida. Porque o Senhor fez o ser humano à semelhança dele, esse sentimento de justiça que tem numa empresa, que tem numa escola. Se você colar na prova, você será reprovado. Sem chance nenhuma, no caso da escola, né, amados? Então, assim, muitos não estão dando valor a esses mandamentos, a estas palavras. Olha só, os cães, nós lemos, ficarão de fora. Isso é muito pesado, ficarão de fora. Os cães, pessoas que vivem na impureza, eu dei uma pesquisada, né? Não é cães, os animais ali, nem vai para o céu, né? Que são somente um fôlego de vida, não é um fôlego de vida, não, amados. Haja animais, não foi feito como nós, alma vivente, com o Espírito de Deus, nós somos especiais. Então, os cães aqui é pessoa que vive na impureza e permanece afastado de Deus, né? Na sujeira. Aleluia. Os feiticeiros que praticam ocultismo, magia, espiritismo. Se você conhece o parente seu que está... vou ver, esse celular sempre está apagando a luz. Que conhece... Você conhece o seu parente, você sabe que ele vive no ocultismo, no espiritismo, na magia, adorando imagens, se prostrando, ali pedindo coisas para imagens que nós sabemos que está por trás dessas imagens, né? Que elas não é só ali de barro, de gesso, de madeira. Existe alguém recebendo essa adoração, esse culto. Essa idolatria também vai falar sobre os idólatras que adoram qualquer coisa acima de Deus. É somente a Deus, adorar é somente a Deus. Eu sempre corrijo os meus filhos quando falam, eu adoro chocolate, eu adoro meu pai. Adora a Deus, você ama o chocolate, você gosta você ama o seu pai, sua mãe, mas adorar é muito pesado, porque a Bíblia fala, adorarás somente o Senhor teu Deus. Somente a Ele, meu irmão. Farás oração somente a Ele, em nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que Ele é o intercessor, Ele é o advogado, somente Ele. Não tem Maria, ela respeitada, mãe de Jesus respeitada, mas está esperando também o arrebatamento. Os mortos ressuscitarão naquele grande dia. Não posso pedir nada para ela, porque ela dorme com os santos. Eu creio que foi salva. Eu creio. Aleluia. Deus não escolheria qualquer mulher para ser mãe do Salvador, mas também não precisa ser adorada, cultuada, nem intercessora. Só Jesus intercede.
Ensina para esse teu amigo, teu irmão, teu parente que está no ocultismo, na magia, no espiritismo. Porque ficarão de fora. De fora é muito pesado. Acabou a chance. Então ainda dá tempo dele viver. 1 João 9. Deus perdoa aquele que confessa hoje em vida e deixa e luta. Caiu de novo, ainda está em tempo, mas haverá uma hora que não vai haver mais perdão, irmão. Não ignore. Aleluia. A misericórdia de Deus está sobre a terra. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ainda a graça. Mas haverá um momento que não haverá mais tempo. Ou quando Jesus volta, ou quando você parte, o teu fôlego de vida é tirado, não dá mais para confessar, para se arrepender. É hoje. É preciso abandonar aí esse pecadinho oculto, essa idolatria. Hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ficarão de fora os impuros, os que prostituem. Prostituição. Fornicação. Viver na fornicação. Nós precisamos ter o cuidado, amados, por cada palavra escrita. Não ignore nenhuma delas. As pessoas que prostituem, é para criar o meu filho, é porque não tem emprego, não tem serviço. Existe tanto serviço digno. Amados, não tem desculpa. Não tem desculpa. Dá para fazer um bolo e vender, dá para fazer uma unha, dá para fazer um cabelo, dá para viver dignamente sem se prostituir. Então não há desculpinha esfarrapada. Só você obedecer. Falar isso é errado, eu não posso fazer, não há desculpa para eu praticar este erro. Satanás está enganando, está mentindo, está profissionalizando o pecado. É sério, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque o Espírito Santo que moveu falar sobre isso, muitas pessoas têm ignorado os sinais, ignorado as suas vidas, têm andado. Como minha avó dizia, dorme como burro, acorda como jumento, não ora para dormir. Seu corpo está aberto para demônios ter acesso livremente. Portais estão sendo abertos através do celular, do que você assiste, do que você ouve, do que você vê. Portais estão sendo abertos e você não está percebendo. E você vai para a igreja, não sente nada, e uma frieza, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia. E o Senhor está alertando. Esmague esses demoninhos, esmague esses vícios, tire da sua vida, peça a Deus força, ore mesmo sem palavras, sem força ali, mas persista em buscar este Deus que te liberta de todo pecado e te leva para o céu de glória. Existe o céu e a sua alma almeja ir para lá, não vai perder o seu lugar por pecados que você consegue retirar. Dá valor à oportunidade que você tem de renunciar hoje o teu pecado, de renunciar hoje, a tua comodidade. Levante-se e vai à casa do Senhor, levante-se, ajoelhe-se, peça perdão hoje. Glória a Deus, aleluia. Pecados de as pessoas que vivem na imoralidade sexual sem se arrepender, irmãos. E também não adianta arrepender e estar praticando de novo. Tem que lutar, tem que orar, tem que jejuar para este mal sair da sua carne. Você é santo e santa do Senhor. Você consegue dizer não para o pecado. Você consegue preencher o vazio, este momento de pecado, por uma palavra, por um louvor. Coloque um louvor, ajoelhe e ore
Aleluia, saia, vai para a casa do Senhor, vai falar do amor de Jesus, não fique dando lugar, não deis lugar para o diabo. A verdade é essa, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, está escrito na palavra do Senhor, em todo tempo. Não é só em meio tempo, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes. Aleluia, assassinos, homicidas, que andam matando o pensamento, peça perdão a Deus. Ai, eu odeio fulano, queria matar. A Bíblia, Jesus fala, só de pensar já pecou. Aleluia, assassinos, né, que estão aí tirando a vida de inocente, de criança, em rituais, né, tirando a vida de mulheres. Será que esses homens acham que vai para onde, irmãos? Oh, a salvação é para poucos, diz a palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos. Seja escolhido, seja dos poucos, porque não são muitos, são poucos. Porque precisa de renúncia, de força, olha só, para estar aqui precisa renunciar ao sono, para falar do amor de Jesus, para falar que Jesus está ainda às portas e bate. Se alguém abrir, ele entrará, ceará contigo. Vai limpar tudo isso aí. Abra a porta, convida Jesus para entrar na sua casa, para entrar no seu coração, no seu quarto, no seu banheiro, em todo lugar. Em todo tempo sejam alvas as vossas vestes. O casamento é um problema muito sério, irmãos. É um problema se não for Deus na causa, porque você traz uma pessoa estranha para dentro do seu lar, para dentro da sua vida. Você precisa agora pagar o preço por esta pessoa, se esta pessoa, porque é muito raro os santos, não estiver santificando a sua vida, né? Estiver trazendo até mesmo, te levando a pecar. É uma guerra espiritual, meu irmão. Cuidado ao se casar. Aleluia, mas se casou com alguém que não está buscando, né, santificar, ore, não desista, ore. A esposa santificará este homem santo santificará, vale para os dois. Mas ore, não se acomode. Ah, errei, agora vou ficar aqui no erro, não. Comece a orar, Deus visita esta pessoa, Deus converte, Deus salva, Deus limpa, purifica. Deus vai fazer a obra, Ele não vai te deixar perecer por uma união, né? Tô dando um exemplo, mas existe uma empresa que você vai trabalhar, às vezes ali você é obrigada a mentir, você é assediada, mulher, cuidado com as empresas, é muito terrível a perseguição com os escolhidos de Deus. Não é fácil dizer não, mas é preciso não se corromper por dinheiro, por posição, cargos de igreja, quantos escândalos, né, por uma oportunidade, por um cargo se adulterar, corromper ali. Cuidado com os líderes, os falsos líderes, que não ensina o céu e que existe inferno. Porque existe, se está escrito na Bíblia, em Apocalipse, e olha onde vai confirmar. Aí fala da mentira, que pratica a mentira. Aleluia, Jesus, idolatria, nós falamos. Aí lá, só tem Apocalipse, não. No Velho Testamento, no livro de Daniel, vai confirmar o Apocalipse, meu irmão. Olha só. Daniel 12, os tempos dos fins. Deus usou o profeta lá atrás, há muitos anos, antes de Cristo. Deus já falava do fim, meu querido irmão. Olha o que diz a palavra do Senhor. É bem grande, nós vamos ler, meu irmão. Nós estamos só com meia hora de vídeo. Nós vamos ler aqui Daniel 12, os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos. O grande príncipe levanta a favor dos filhos. Nós temos que ser filhos, não
Nós era criatura antes de aceitar Jesus, antes de consertar a nossa vida, de lutar, pedindo perdão todos os dias, renunciando, porque o filho, meu irmão, tem contato com o Pai. Não fica aí por aí sem Pai, não. Aleluia. Volta para casa, meu irmão. Hoje ainda dá tempo. O príncipe levantará a favor dos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará o seu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Já falava do livro da vida. E muitos dos que dormem no pó na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Você está entendendo? Está escrito lá no Velho Testamento, no livro de Daniel. O Evangelho, lá depois Jesus veio, os Evangelhos, Apocalipse, João escreveu. Então, não vai se cumprir? Vai se cumprir. Aleluia! Ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para vergonha e para nojo eterno. O inferno está escrito no Velho Testamento. Que essa palavra chegue, meu Deus, até os confins da terra. Sopra esta palavra, esse vídeo, Senhor. Existe inferno, meu irmão. Cuidado com os líderes, as pessoas que você tem seguindo, achando que está indo para o céu. Que não está falando de você, com você, afrontando o seu pecado para você abandonar, para você ter uma vida santificada, separada. Haverá o nojo eterno, pessoas que vão para a vida eterna e para o nojo eterno. Aqui em Daniel está escrito: os que dormem no pó, morreu em Cristo, ressuscitarão para Cristo. Morreu em pecado, para quem vai? Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça brilharão. Oh, glória a Deus, meu Deus, me ajuda a brilhar naquele grande dia. Os que ensinam a justiça que eu estou fazendo aqui para você hoje, compartilhando daquilo que Deus me ensinou, que o Espírito Santo me ensinou, que os pastores de Deus me ensinaram, têm ensinado. Aleluia, como as estrelas sempre e eternamente. Brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Quem vai brilhar, meu irmão? Os salvos, os que renunciaram à carne, suas pecaminosas paixões, suas vontades carnais que não condiz com a Bíblia. Que a Bíblia condena, né? O desejo de fazer coisas que a Bíblia condena. Aqueles que mataram, que choraram. Deus, minha carne pede isso, mas eu sei que não pode. Então eu renuncio a esta vontade. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero jejuar, tirar esse momento aqui para ficar te louvando, para ler a Bíblia, ir para a tua casa, ir para o culto, né? Esses brilharão como as estrelas sempre eternamente. E você, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Está se aproximando o fim e o livro de Daniel está aqui, sendo, aleluia, uma referência para nós vigiar, para nós, aleluia, conquistar o céu. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência multiplicará. Antes de Cristo, Deus já alertou o povo que a ciência multiplicaria e hoje nós estamos vendo o cumprimento. A IA, na hora que eu uso, faço uma foto ou outra, mas dá uma coisa assim ruim. Por mais que seja perfeito, lindo de se ver, mas aí está o engano. Por isso que a Bíblia fala, se possível, enganarão até mesmo os escolhidos. De tão perfeito, de tão agradável, né, satisfatório para a carne e o espírito. Meu espírito, eu confesso, se angustia um pouco em ouvir uma música composta pela IA. Não, ver aí tocar até na igreja.
de tão letras tão perfeita que fica, de tão forte que fica. A gente sente, sim, assim, meu Deus, que palavras fortes e edificantes, mas é de se vigiar, irmãos, porque aí, por essa ilusão de ótica, essa ilusão todinha, o engano, sendo que o Senhor falou que os mentirosos não entrarão no reino dos céus, então nós temos que vigiar. Não vai com tudo na IA, não, por favor. Vigia, para você não ser enganado, porque ele vem de sapatinho de algodão, se possível enganará até mesmo os escolhidos. É preciso falar: Deus, me cubra com teu sangue, me proteja minha mente, não deixe eu ser seduzida, porque o anticristo se levantará, né, para iludir, para enganar e para ceifar mais ainda, vai se priorar mais ainda, o engano, vai ser mais difícil ainda ser salvo pessoas, porque cada dia elas vão de parambeira abaixo, de ladeira abaixo, elas não meditam mais nessas palavras, que existe inferno, que existe céu, é só bênçãos materiais, curas, coisas que agradam a sua carne. E o seu espírito perece dentro da pessoa ali, sofrendo, gemendo e chorando. Aí vem a depressão, a ansiedade, até mesmo os crentes. Porque não consegue ter tudo nessa terra, né? O inimigo está enganando. Você é crente, você tem que ter isso e aquilo, muitas roupas, muitos calçados, muitos fãs. Meu Deus. Aleluia. É sério, irmão. É sério. Os que forem sábios resplandecerão. Você, Daniel, escreve e encerra essas palavras, a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, eis que estava em pé outros 2 homens, um de um lado, à beira do rio, outro do outro, à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Escute isso, meu irmão. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, que levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Você sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Olha quantos anos se passaram depois que Daniel escreveu. Foram mais de 2000 anos, né, irmãos? Mas e os que dormiram em Cristo têm a promessa, ressuscitarão. Então não importa, falaram que Jesus voltava e Jesus não voltou, minha avó já se foi e Jesus não voltou. Isso não te dá direito a pecar. Isso não diz que é mentira. Porque quem dormiu em Cristo vai resplandecer. Passa os anos que for, a alma não morre. É isso que eu quero que os irmãos peguem aqui neste vídeo. A sua alma é eterna. Ela não morre. Não ignore a salvação. Não pense que também entra de qualquer jeito. Aleluia. E também que está perdido para quem ainda não é. Ainda dá tempo. Ore pelos seus, meu irmão, porque ainda dá tempo. É muito importante essa palavra, eu vou seguir aqui com ela, mas antes que eu esqueça, meu irmão, eu vou contar uma experiência para você, minha irmã em Cristo. A oração pelos seus, por aqueles que você ama, que está fora da presença do Senhor, é muito forte. Ai daqueles que não têm um intercessor na sua vida, que está aí perdido no mundo da prostituição, do adultério, da fornicação, meu irmão. E se essa alma morrer, como eu vi aí muitas reportagens, morreu num motel, morreu de acidente, nessa prática, ai que dor na minha alma, meu irmão. Só por um milagre ela ter sido salva, assim, ninguém estava lá, às vezes a pessoa não morreu
sem pedir perdão, sem se arrepender. Deus é misericordioso. Mas eu sinto que muitas pessoas estão descendo para o abismo sem salvação. Você é privilegiado, eu sou privilegiada de estar aqui ainda com esta palavra, com oportunidade de se arrepender, de confessar para Jesus os pecados. Mas teve pessoas que não houve essa oportunidade. E o Senhor, na experiência que eu tive, de perder entes queridos, eu perdi o meu primeiro esposo da mocidade em um acidente de carro. Ele era afastado dos caminhos, diácono, conhecedor, se afastou. E o Senhor me falando, ore, a mãe dele orava, a avó dele orava. Por essa cobertura de oração, o Senhor falou, eu vou preparar, porque o diabo está preparando o laço de morte, mas eu vou preparar esta alma através das orações. Deus não deixou que ele partisse naquele acidente sem reconciliação, meu irmão. 5 dias na UTI, foi pastores, foi ali, pregou a palavra, nos arrependeu. Eu creio que ele pediu perdão, o Senhor mostrou em visão para pessoas, para profetas, para mim. O Senhor falou, deu tempo, filha, eu salvei o teu. Eu sei que não é muito fácil perder alguém querido para a morte, mas dá um alívio muito grande saber que esta pessoa adquiriu a salvação antes de descer à sepultura. Também aconteceu isso com a minha avó, que eu amava, que eu tenho uma lembrança, assim, uma gratidão a Deus por ter tido ela, que não conhecia a palavra, era analfabeta e também ela faleceu ano passado, aos 92 anos, não era tão acessível a palavra como hoje nós temos essa oportunidade. E ela aceitou Jesus, ela reconciliou no leito, dias ali enferma. E eu creio que a oração do justo tem muitos seus efeitos na sua família. A promessa de Deus, eu e a minha casa seremos salvos, serviremos ao Senhor. É aquele que não serviu, Deus prepara o momento dele ser salvo antes dele partir. Então não deixe de orar. Não oraçãozinha preguiçosa, não, irmão, que ali, ai Deus, obrigado pelo meu dia, abençoa minha noite. Interceda pelos seus filhos que estão longe dos caminhos, interceda pela sua vida. Peça a Deus oportunidade para que você não parta desse mundo sem salvação, para que você liberte dos vícios, para que você se conserte. A sua casa, o seu esposo, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, a sua avó. Minha avó me criou, ajudou minha mãe, então ela é um amor que você tem. Não deixe essa vida morrer no erro sem você falar de Jesus ou sem você orar para que Deus prepare a oportunidade. Porque eu sou prova viva, eu vi Deus, minha ex-sogra, quando o inimigo ali ceifou o filho dela mais novo, que foi 2, meu esposo e meu cunhado, que teve um acidente e morreram. Todos 2 afastados da casa do Senhor. E ela gritou ali, quando ela vinha para o hospital, o Espírito Santo falou, interceda pelo seu filho, porque ela morreu sem salvação. E ela diz, não, Deus, não permita, não leve o meu filho àquela intercessão. Afastou o espírito da morte. Que eu me lembro que os médicos, na reconstituição, quando ela veio, que ela falou, não sei porque eu clamei, não, Deus, agora não. Não leve o meu filho sem reconciliar, porque ela queria falar. Era preciso haver uma reconciliação. E o Senhor viu, a médica falou, esse
Pode deixar para lá, vamos cuidar, que era o meu esposo, desse aqui que ainda está vivo. E meu cunhado já tinha, mas no momento que ela clamou, a vida voltou e eles começaram a lutar de novo por aquele corpo, porque a vida voltou. Olha que coisa mais tremenda. Por causa que uma mãe intercedeu, Deus não permitiu ele descer sem salvação. Então o Senhor deixou 5 dias o tratamento de Deus para que eles partissem, mas partissem no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você crer nesta palavra, o dia já amanheceu, eita, glória a Deus. Compartilhe esta palavra com mais alguém que precisa se preparar, que precisa de um despertar, que não está nem lembrando que céu e inferno existe. Aleluia. A palavra não falha, não erra, é verdadeira. Por mais que nós não queira falar sobre isso, um dia você vai agradecer por lembrar desta palavra. Você vai falar, oh Deus, graças te dou porque o Senhor voltou e eu estou na tua presença. Graças te dou porque chegou a minha hora e eu estou preparada. Não ignore, não deixe para mais tarde, porque vai chegar. O dia da morte vai chegar, meu irmão. Eu vou terminar de ler esta palavra, porque Daniel é um apocalipse, meu irmão. Ouvi o homem vestido. Nós já estava aqui quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo. Acabaram com as igrejas aqui, tá? Revelação para os nossos dias. Todas essas coisas serão cumpridas quando acabar o poder do povo santo. E ouvi, mas não entendi, por isso eu perguntei. Daniel não entendeu nada, não era para a época dele, era para a nossa época, é para os nossos dias para frente, meu irmão. Está se cumprindo tudo aí, ó, na face dessa terra, até desse tempo em diante. Jesus veio, Jesus curou, Jesus subiu, foi preparar morada e voltará para buscar o teu povo, aleluia. Eu não entendi, Daniel falou. Qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vá, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados. Você está passando por luta, irmão? Por provação, agradeça a Deus que Ele está te preparando, te aproximando dEle, porque as provas nos aproximam de Deus. Olha essa revelação nesta palavra de Daniel. Porém, os ímpios procederão impiamente. Os ímpios cada vez se afundam em vaidade, né? Quer mais e mais dinheiro, poder, mais carro. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O tempo de Deus não é o nosso. Não vamos entender esse mistério agora. Só na hora que se cumprir. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus voltará. Bem-aventurado quem espera e chega até 1335 dias no tempo de Deus. Você, porém, vai até o fim, porque descansará, se levantará na sua herança no fim dos dias. Oh, meu Deus! Aqui o Senhor já revelara que ele ia se levantar no fim dos dias. No que dia? No dia do arrebatamento, no dia do julgamento final. Aleluia! Então, Daniel foi salvo. Jesus nem tinha vindo ainda, nem tinha nascido. Mas a promessa de Deus para ele, você se levantará na sua herança, no tempo de herdar sua coroa de vida eterna, no fim dos dias. Descansará e se levantará. Deus prometeu a Daniel que ele ia descansar no pó da terra. Ele ia morrer, mas ele ia se levantar na promessa, na sua herança. Olha que palavra fiel e verdadeira, meu irmão.
Deus falando de salvação com Daniel antes de Jesus vir. É só você ler a palavra que você não ficará enganado. Existe céu e inferno. Ore pelos seus. Ore pelos seus. Não deixa de orar para que Deus dê a oportunidade de salvação e que ele não perca e vai ficar ali, ó, sofrendo pelos seus pecados eternamente. Mas que ele tenha os seus pecados apagados pelo sangue de Cristo na confissão dos pecados. Seja para a igreja, seja ali, ó, de joelho ao Senhor. Eu acho mais importante. Porque se for o homem que criou esse negócio de confessar, né, doutrina de homens ali pelos homens, mas Deus fala que é para confessar para Deus. Em nome de Jesus, Pai, me perdoa os meus pecados, lava as minhas iniquidades, confessa, eu fiz isso, aquilo e aquilo, me perdoa, me arrependo, me ajuda a não fazer de novo, vou me esforçar, Senhor, mas não deixa eu perder a salvação, não deixa eu ir para esse lugar de tormento eterno, por causa de uma mentirinha, por causa de amar mais o filho do que a ti. Ah, o filho não quer que eu vou para a igreja, então eu não vou. Ah, é porque tá passando a novela, eu não vou. Ah, é porque tá passando o jogo do Brasil. Irmãos, um tanto de crente que eu vi idolatrando a Copa do Mundo, já fala Copa do Mundo. E o que ganharam com isso? Agora que Deus tem, que eles lembrem de pedir perdão por não ter ido à casa do Senhor, por ter ficado ali, sendo palco de Satanás, porque todo mundo viu o ritual que foi a abertura da Copa do Mundo. Não é de Deus. Por favor, meu irmão, separe a sua vida, a sua casa do mundo. Não deixe isso para o passado, não. As igrejas Deus é amor, as igrejas Assembleia Raiz que pregava isso. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Vai ler a Bíblia, Apocalipse 22:15, o que vai ser condenado do inferno que existe. Que existe, porque Deus me falou quando levou meu esposo, deu tempo. Porque se não tivesse dado tempo, ele no adultério, na bebedice, no mundão, tinha perdido a salvação, mas Deus amava tanto ele e Deus levantou intercessores. Deus ama as almas, mas precisamos levantar em oração para que o inimigo não ceife. O coração de Jesus fica triste e machucado quando uma alma desce ao abismo por falta dela se consertar e de pessoas para interceder, porque a sua oração vai levar anjos. Mas Deus é soberano e sabe tudo. Por que ele mesmo não salva sem eu orar? Nós que precisamos de Deus. A nossa família precisa de nós para interceder por ela. Nossos filhos, nós que pecamos contra Deus, não foi Deus que pecou contra nós para ele ficar se humilhando e ir atrás de todo mundo. É nós que tem que ir atrás dele e clamar pelos nossos para que ele tenha misericórdia e visite e cerque com anjos aqueles que estão perdidos e traz de volta. E haja arrependimento e a pessoa sinta tocado e fala, é mesmo, Senhor, estou no caminho errado, me entrego a ti, me perdoa, antes de partir dessa vida, porque depois não haverá missa de sétimo dia, não haverá oração que dê jeito. Quando a pessoa morre, ou é céu ou é inferno, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando para você ainda. Que Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo. Ora aí para Deus me dar força para continuar gravando a palavra do Senhor. Louvores, voltar, né? Aleluia, não podemos parar de exaltar este nome poderoso. Glória a Deus.